Olá, meus amados, tudo bem? Hoje eu trago uma revelação da parte de Deus ao seu coração. Sabe, meus amados, eu creio na revelação que está na palavra de Deus. Nós lemos a palavra e Deus, Ele revela algo forte para nós. E Deus, Ele me mostrou essa palavra de quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele tinha apenas 17 anos. E ele passou 13 anos como escravo. Pelo menos um dos 3 anos ele foi... Estava mesmo no cárcere, preso. Mas uma coisa interessante que, por tudo aquilo que José ele passou, José que eu falo é o filho de Jacó, que os seus irmãos tinham inveja, ciúme. E quando o escolhido de Deus é revelado, Deus ele começa primeiramente a honrar, mas depois vê os testes. O seu pai havia feito uma túnica para ele. José era o querido do seu pai, o filho da velhice. Jacó amava muito a José. E os seus irmãos começaram a ficar com ciúme. E quando somos filhos do papai, que é Deus, o inimigo ele se levanta mesmo com toda fúria. E José, aqui a história dele, eu não quero falar muito dele na prisão, mas eu quero dizer que Deus o exaltou, ele foi fiel a Deus e aos 17 anos ele foi vendido pelos seus irmãos e aos 30 estava ali com o faraó e ele foi posto como governador do Egito. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando nasceu seu primeiro filho, sabe, meus amados, ele colocou um nome, de Manassés, que significa, me faz esquecer. E aqui dá para nós perceber que no pensamento dele, no seu coração, Deus ele tinha feito mesmo ele esquecer. Sabe por que Deus fez ele esquecer? Daquilo que ele tinha passado, do ódio, da inveja, do ciúme dos seus irmãos, porque ele se manteve firme, fiel a Deus. E quando nós se mantemos firme, fiel ao nosso Deus, sabe, ele nos faz esquecer de tudo aquilo ruim que nós passamos. Ele nos faz esquecer das afrontas. Ele nos ajuda a perdoar. Sabe, ele nos coloca em lugar de destaque. E eu achei muito, muito forte essa palavra, que diz aqui, em Gênesis capítulo, o 41, e o versículo 46, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Por quê? Porque ele tinha escolhido como rei. E eu creio que foi o próprio Deus que já tinha escolhido ele para ser o governador. O rei era Faraó, mas José foi posto como governador ali do Egito, porque ia haver anos de seca. Sabe, meus amados, e hoje tudo que nós estamos passando, tudo que você tem passado, sabe, é para um propósito. São testes que o nosso próprio Deus ele faz conosco. E saiba que você será aprovado, porque você tem permanecido, você tem sido fiel, você tem suportado. E por isso eu quero te dizer que Deus ele tem algo maior. E aqui no versículo, deixa eu ver aqui o que eu tinha lido nesse instante. Meu Deus, onde é que está? O versículo 51 de Gênesis 42, 41, aliás. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a causa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Oh, aleluia, meu Deus. Como o nosso Deus ele é maravilhoso, sabe, meus amados? José tinha sido vendido pelos seus irmãos, mas Deus ele colocou José em lugar de destaque. Tudo isso era uma aprovação de Deus, e ele foi aprovado porque ele se manteve fiel, firme, ele se manteve forte, corajoso, temente a Deus, fiel a Deus. Sabe, meus amados, ele não se desviou para adorar outros deuses, ele não desagradou a Deus
mas ele permaneceu no propósito de servir ao nosso Deus. E quando ele diz, né, que Manassés, porque disse, ou que significa em hebraico, fez esquecer, sabe? Deus, ele vai fazer você esquecer, nós esquecer de todo o passado ruim que aconteceu. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito para nós, ele nos colocará em lugar de destaque, sabe, em lugares altos, em lugares de honra. A missionária, mas a senhora quer aparecer? Eu não quero aparecer, eu quero que Jesus apareça. Mas ele está mostrando aqui, né, que Deus ele tinha um propósito, Deus ele tinha guardado a vida de José, porque ele tinha algo para fazer depois através da vida de José. Ia ter 7 anos de seca, e nesses 7 anos de seca, José, ele ajudou o povo, ele guardou os mantimentos e as pessoas iam até José para conseguir os alimentos, porque era ano de seca. E eu quero te dizer que tudo que você está passando hoje é porque Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Por isso que não desista, suporte mais um pouco, porque Deus vai fazer você esquecer de todo o passado que você viveu, porque você viverá na presença de Deus algo grande, algo glorioso, algo prazeroso, sabe, vindo o sucesso do seu trabalho, porque o nosso Deus é um Deus que honra os seus filhos, ele honra quem honra ele, e nós temos que passar sim por esse teste, mas isso vai passar. Tudo nessa terra passa, e o que permanece é a palavra de Deus, que é para sempre. Então aguenta mais um pouco, porque o que tiver de vir virá e não tardará, tá certo? Deus ele será contigo, meus amados. Então continue sim, porque você não vai mais lembrar do que você está passando hoje, porque aqui tudo é passageiro. Deus vai tirar você do sofrimento, sabe? É só um teste, porque ele vai querer abençoar vidas através da sua vida. E fique com essa palavra no seu coração. Deus ele tem um propósito, sabe, meus amados? Ele está somente, sabe, te aprimorando. Deus está somente te fortalecendo. Deus está te preparando para algo grande que Ele tem para realizar através da sua vida. Então guarde no seu coração, Deus te fará esquecer, tá certo? Então Deus vos abençoe em nome de Jesus. E grande é a tua vitória.